Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, Estranha Moral, ao tema Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Allan Kardec coloca uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, que diz assim: Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Allan Kardec, ele faz a seguinte análise desta passagem. Olha só. O que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele informa, depois de um comentário, o seguinte: só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Então, a abordagem de Kardec a respeito deste ensino de Jesus, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, é baseado numa comparação entre a vida espiritual e a vida material, e a vida no corpo físico. Tanto que ele fala assim, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. Como nós sabemos, evidentemente, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Então ele faz esta comparação, digamos assim, macro, vida espiritual e a vida terrestre. A vida terrestre, espécie de morte, se comparada à atividade e esplendor da vida espiritual. E completa. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Isto para as pessoas que, vivendo a vida terrestre, têm uma vida equilibrada segundo a lei de Deus. E aí está um outro aspecto desta questão de deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Já vamos comentar. Allan Kardec, ele conclui a sua análise falando assim, é como que, se parafraseando Jesus, como é que Jesus talvez diria hoje aquela mesma questão, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Allan Kardec colocaria da seguinte maneira, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Agora, este é um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui, que é a questão da pessoa estando aqui encarnada, ela pode estar morta ou não. Estando encarnada, estar morta ou não. Estando desencarnada, no mundo espiritual, ela pode estar morta ou não. O que quer dizer isto?
Olha só, há uma passagem no ensinamento de Paulo de Tarso, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, que fala o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, não, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Vou repetir. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E eu colocaria há diversas passagens interessantes sobre esse tema. Há uma passagem da primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 14, que fala assim: quem não ama a seu irmão permanece na morte. Isso nos traz a reflexão de que, se a pessoa está encarnada e não ama seu irmão, segundo o dito de João, está morta. Do ponto de vista da vida espiritual, estando encarnada. É o despertar da vida íntima, da vida de consciência, estar bloqueada, vivendo ainda integralmente a vida de instintos, de procura de poder, de dominação, de satisfação dos sentidos. Esta pessoa que vive inteiramente voltada para essas questões, ainda que seja muito culta ou inteligente, está morta para a vida espiritual. É a vida do ego ou a vida do self? É a vida de egoísmo, orgulho, vaidade, sensualidade ou a vida do espírito, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, de amor a Deus, de amor ao próximo? Isso é vida, aquilo é morte. Porque Jesus falou: eu vim para que tenham vida. Ora, se ele veio para que tenhamos vida, é porque estamos mortos. Este é o sentido. Então, a pessoa, estando aqui encarnado, na condição de vida integralmente voltada para a matéria, egoísmo, essas coisas, ao desencarnar, permanece assim. A pessoa está encarnada e morta. A pessoa está desencarnada e morta. Porque mesmo no mundo espiritual está interessada nas mesmas coisas. Na sensualidade, no apego ao poder, a dominação, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, seja encarnada ou desencarnada. Então, esta questão de vida ou morte tem esta conotação. O que não contraria em nada, evidentemente, do que Allan Kardec falou. A vida no mundo espiritual, a vida terrena envolvida com seus interesses, né? A vida espiritual envolvida com seus interesses. Fica esse comentário, olha só que quando Jesus fala: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Ele estava convidando aquela pessoa, disse ao outro: segue-me. Está convidando para ser seu discípulo. E na condição de discípulo, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti vai e anuncia o reino de Deus, com a palavra e, sobretudo, com a conduta, com o comportamento. Nós somos, como diz Paulo de Tarso, cartas vivas do Evangelho. Aplicar em nossa vida o Evangelho, vivermos de acordo com o Evangelho. Nós somos aquela carta em que outra pessoa vai fazer a leitura, sendo arrastada pelo comportamento nosso. Isso é que, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Jesus não tinha nada contra aí cuidar dos pais, ao contrário.
Essas coisas tem que fazer, mas fazer estas coisas, mas anunciando o reino de Deus no seu comportamento, nos seus cuidados, no respeito ao outro, no respeito a Deus e tudo mais. Nós ficamos com esses breves comentários e retornaremos ainda no capítulo 23, Estranha Moral, no próximo vídeo, com o tema Não vim trazer a paz, mas a divisão. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.